Questão 60 da prova azul, Enem 2020. Vamos lá. Em A Morte de Ivan Ilyich, né, Tolstói, que é um autor, né, um escritor russo do século XIX, descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilyich adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Se encaminha para o fim de modo impossível de parar, né? A morte iminente. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo. Mas, em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não fazia e não conseguiu compreendê-la. A ideia de que ele estava se encaminhando para a morte, né? E aí, a questão é, o texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Vamos lá, voltar aqui de novo. Que aspecto é esse? Ora, encarar a morte iminente, ou seja, a morte é esse aspecto incontornável de nossas vidas, né? Todos nós iremos morrer, ponto, ok? Continuando, mais cedo ou mais tarde, né? Esse aspecto foi um tema central de qual tradição filosófica? Bem, aí tem item A, marxista, ou seja, a tradição filosófica marxista teve a morte como um ponto central na sua filosofia? E a resposta é não. O marxismo, ele se debruçou sobre questões como capitalismo, ou capitalismo, tanto faz, capitalismo, desigualdade, as diferenças entre as classes, diversos outros temas, né? O trabalho, certo? Todos esses temas. Mas a morte, né? Não era um tema central, certo? Dessa filosofia, né? Então, o item A descarta. O item B, logicista, né? A tradição filosófica logicista. Também não. Né? Quando a gente fala logicista, né, o entendimento dos fatos, nós estamos nos referindo a como é o modus operandi da mente. Né? Então, isso aqui, a morte não é um tema central nessa lógica filosófica. Certo? Então, também não. Utilitarista. Será que a tradição utilitarista... E aí, galera, o que vocês acham? A resposta... Opa, peraí. A resposta é não. Por quê? O utilitarismo, ele é uma tradição filosófica que tenta, que está voltado mais aos questionamentos morais, a uma moral e a uma ética, né? A pergunta que o utilitarismo faz é qual é a ação correta? Certo? Qual a ação correta? E a ação correta é ela vai ser analisada de acordo com as suas consequências. Né? Ou seja, o agir correto é aquele que traz a felicidade para o maior número de pessoas possível. Deu para entender? Então, o utilitarismo é essa corrente, esse segmento filosófico que está preocupado com a ética, com a moral, em relação a o que eu devo fazer, né? E o que é que eu devo fazer? Aquilo que traz um bem para um maior número de pessoas possível. Né? A gente pode destacar dois filósofos utilitaristas, né? Um no século XVIII, como o Jeremy Bentham, né? Inglês, filósofo e jurista,
que apresentava um utilitarismo quantitativo, ou seja, a minha ação é boa se ela atinge o maior número de pessoas possível. Se ela não faz um bem para o maior número de pessoas possível, então isso não é bom que eu estou fazendo, né? É uma ação incorreta. E poderíamos também citar, no século XIX, o filósofo e economista John Stuart Mill. Esse, por sua vez, ele pregava um utilitarismo qualitativo. Por que qualitativo? Porque existem ações que são boas, mas que são boas para o espírito aqui não no sentido espiritual, religioso, mas no sentido intelectual. Aqui também entram as emoções e são chamadas, né, essas ações, né, de superiores, e existem aqueles que são de nível inferior, né, que são os prazeres corporais. Então veja, existem prazeres que são superiores, do intelecto, né, das emoções, e existem prazeres inferiores, que são os prazeres da carne. Por isso que é um utilitarismo qualitativo. Esses dois filósofos tomaram destaque nessa filosofia que é chamada de utilitarista. Não estamos falando aqui sobre a morte, né? O tema central aqui é qual a ação correta. Então, não descarta também o item C de casa, tá certo? Vamos para o item D. Pós-modernismo, o pós-modernista, né? Que na discussão de fluidez das relações. Bem, quando nós falamos em pós-modernismo, nós estamos falando de uma filosofia que surge em resposta, né, ou criticando a filosofia anterior, que era a filosofia moderna. Pense bem, os indivíduos, né, no período moderno, eles, quando estavam diante de problemas, de situações, né, problemas morais e éticos, eles buscavam aquela ideia de um ser humano universal, né? Então, nós tínhamos ali uma ética universal, de pretensão universal, como era a ética do Kant, por exemplo, como é a ética kantiana, né? Então, veja, os indivíduos, eles se entendiam como seres universais, tanto é que há aquele ser civilizado que vai tentar ensinar ao outro que não é civilizado o que é civilização, o que é um ideal de cultura, o que é um ideal de ser humano e etc, etc, né? Então, essa lógica é uma lógica iluminista, né, que coloca a razão como aquele guia, né, aquele guia incontestável, aquele guia que vai levar a humanidade à liberdade, ao progresso e etc. Ok? O que é que nós vemos? Nós vemos na contemporaneidade ou na pós-modernidade que nada disso permanece de pé. Porque diante de diversos fatos históricos, como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, todos esses acontecimentos, eles levaram os indivíduos a perceber que sua realidade ela estava fragmentada. E que talvez uma ética universal, ou seja, um guia comportamental, serviria para mim, mas não serviria para você, porque minha sociedade é uma, a sua é outra. A minha cultura é uma, a sua é outra. Então, o pluriculturalismo, ele vai de encontro a essa ideia de um comportamento padrão para todos os seres humanos. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos diversas realidades e não uma só. Então, a filosofia, a tradição filosófica pós-modernista vai levar em consideração essa fragmentação, né? Essa fluidez,
mas não é o tema central, não é o tema central do que está sendo questionado no texto, certo? O que está sendo colocado no texto, então, que não é o tema central do marxismo, não é o tema central do logicismo, não é o tema central do utilitarismo, não é o tema central do pós-modernismo, mas morte é o tema central do existencialismo. Corrente filosófica surgida no século XX, que trazia como tema central de suas discussões a existência humana. E aqui nós poderíamos citar diversos filósofos, tanto aqueles que são ateus como os não ateus, né? Poderíamos falar de filósofos que inspiraram esse movimento, que são os pré-existencialistas, como o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, no século XIX. Mas aqui eu queria me deter sobre um filósofo que, para alguns, né, existe essa crítica, que ele seja existencialista ou não, né? Mas vamos tomá-lo aqui como se fosse, né, o filósofo alemão do século XX, Martin Heidegger. Para o Heidegger, né, a existência humana é o grande problema, é o problema do ser, né? E o ser humano é o único ser que consegue ter consciência de si, ou seja, ele consegue enxergar a sua própria existência, né? É o Dasein, é o ser aí. Então, para o Heidegger, o ser humano, durante a sua existência, ele passa por 3 momentos. Quais são esses momentos? Quando ele dá conta de sua existência, quando ele, opa, eu sou um ser que existe no mundo, certo? Quando ele faz isso, ele já está no mundo, ele já está jogado no mundo. Ele não pediu para estar no mundo. Você já está jogado no mundo, você está aí, você não pediu para estar aí onde você está e ponto, né? Quando ele toma consciência disso, já é tarde demais, ele já existe. Então ele toma consciência. Quando ele toma consciência, então o que é que ele vai fazer? Vai criar os seus projetos. Ele vai buscar um sentido para a sua vida. Entenderam? Um sentido para a sua existência. Ok? Esse é um segundo momento. E qual seria o terceiro momento? Ele percebe que ele não existe sozinho no mundo, mas que existe também um outro. E às vezes os seus projetos necessariamente devem passar pelo outro, né? Passam pelas ambições do outro também, porque ele vive em sociedade. Então ele aprende, vamos lá, ele aprende quais são ele se dá conta de que ele existe no mundo, ele aprende que para viver nesse mundo ele tem que seguir as regras do jogo, e as regras do jogo não são impostas por ele. Deu para entender? E isso, e aí vem um grande problema, lhe causa angústia. Por quê? Porque o que seria angústia? Angústia é esse sentimento que está entre o que eu posso fazer com aquilo que me é dado e a luta contra o nada, contra a própria inexistência, contra aquilo que vai eliminar os meus projetos. Né? Diante do outro, isso também é possível. Então, o Heidegger vai afirmar que a angústia é quando o indivíduo se dá conta dessa existência inautêntica, que é a sua existência no mundo, e passa a entender que ele está diante do nada. Né? Para o Heidegger, a morte é o nada. É um problema que está diante de nós. E adivinha? A morte é um problema para os vivos. Parece óbvio isso, né? Mas a morte não é um problema para quem está morto. Quem está morto não pensa, não reflete. A morte é um problema para quem está vivo. Então nós refletimos sobre a morte. Nós levantamos questões sobre a morte e a temos como certeza. O que é uma vida inautêntica? É uma vida que foge disso, que vira as costas para isso e que não encara as nossas limitações e que estamos o tempo todo diante desse nada, né? E que nossos projetos, no fundo,
são projetos para dar sentido à nossa existência. Porque, como eu falei no começo, nós simplesmente nós fomos jogados no mundo quando percebemos quem nós somos. Então, essa problemática é uma problemática existencialista. Veja, olha só, volta aqui para você dar uma olhada. Ó. O que foi que o Ivan Illich fez? Ele viu a morte iminente, né? Ele viu aqui a morte iminente. Ele viu que o fim estava se encaminhando, mas ele não se acostumou com a ideia. Ele fazia o quê? Ele não conseguia compreender, né? Ele não queria parar para pensar sobre isso. Então, é uma vida inautêntica, né? É a angústia de perceber que eu estou o tempo todo diante de um projeto e diante do nada. Sentimento de angústia. Então, o item correto aí, o aspecto foi um tema central, ou seja, a morte, esse aspecto, a morte é um tema central na tradição filosófica existencialista. Ficou claro? Ok? Beleza. Item E de escova. Valeu.